Paz do Senhor Jesus, igreja. Quem está feliz diz amém. Então vamos abrir a Bíblia. Noite gostosa, deu uma trégua à chuva. Glória a Deus. E aqui estamos para mais um culto, mais um dia na presença do Senhor. Daniel é o capítulo de número 2 de Daniel. Eu acho esse texto maravilhoso. Eu queria ter condições de explicá-lo na sua grandiosidade, mas nós temos dificuldade, vamos na nossa limitação. Amanhã, querendo Deus, eu vou estar com os irmãos, juntamente com o pastor Osmar, nós vamos estar lá em Pinhais amanhã, um trabalho lindo. O pastor Ademar ia estar com os irmãos, mas ele tem outro compromisso. Nós estaremos lá, se tiver alguém de Pinhais, vai ser um prazer, na igreja nova lá. Lá é Clóvis Bevilacqua, 57, no Vargem Grande, lá na região de Pinhais. Tá bom, meus irmãos? Vamos estar lá amanhã. Quem quiser conhecer a igreja, não está pronta ainda 100%, mas já dá para nós darmos glória a Deus. Segunda passada, eu estava lá, pregando lá, segunda noite. Foi um culto lindo, lindo, lindo de inauguração. E amanhã é o último dia da pré-inauguração. Daniel capítulo 2, quem encontrou diz amém. Diz assim, ó, a partir do verso 31. Podemos ler, meus irmãos? Livro de Daniel, capítulo 2, versículo de número 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo, pois, isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Então foi esmiuçado, o 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras de estio, poeira. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Oh, coisa linda! Senhor Jesus, fala conosco. A tua palavra foi lida aqui nessa noite. Tua palavra foi lida para a glória de Jesus. Tua palavra foi lida. Em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Eu fico olhando assim, né, irmãos? Como que a palavra de Deus é linda. E o homem de Deus que busca a Deus, Deus revela coisa grande demais. Deus revela coisa grande demais. O homem que busca a Deus, ele tem revelações profundas de Deus. Mas nós estamos vivendo uma época diferente. Nós não estamos vivendo uma época das grandes revelações de Deus. Nós estamos vivendo uma época de Deus que a lâmpada está quase se apagando.
Na época de Daniel, as grandes revelações de Deus se manifestavam. Mas hoje não é essa época mais. Hoje é a época de Siló, a época de Eli, a época em que os filhos de Eli não têm mais temor com as coisas de Deus, não há respeitabilidade com as coisas do Senhor. O homem hoje trata as coisas de Deus de qualquer forma, e como o homem trata as coisas de Deus de qualquer forma, Deus não tem mais compromisso com o homem como dantes tinha compromisso. Mas quando o homem se posiciona, eu digo homem, eu estou falando no genérico, os irmãos são bem inteligentes para entender isso. Homem porque o Senhor nunca teve essa questão de sexo. Não, houve época que Deus usou a profetisa Uda para interpretar poderosamente o sonho do rei, o sonho não, o temor de Josias quando encontrou o livro da lei, lembra? E tantas mulheres que Deus usou. Então, se o homem ou a mulher buscou a Deus, Deus, independente de raça, cor, etnia, nacionalidade, povos e nações, se botou na presença do Senhor, Ele vai usar como instrumento. Ah, meu Deus, vocês não têm noção do que eu estou falando. Irmãos, a gente fala com vocês aqui, a gente fala isso aqui para vocês, vocês não vão entender. Mas quem já viveu o que a gente viveu, não que a gente está cheio de saudosismo, não é isso não, mas nós já vimos coisas assim, muito lindas da parte do Senhor, revelações tremendas da parte do Senhor. Vimos coisas assim que, meu Deus do céu, quando uma cooperadora ocupava o altar para fazer o trabalho, a gente via a graça de Deus, a gente viveu isso. Mas vai apagando a lâmpada, vai apagando. O povo quase não crê mais nem em manifestação dos dons. Tem hora que eu estou vendo aqui na sede, Deus falando do profundo, revelando aí, usando o nosso pastor no profundo, e a pessoa levanta a mão assim, pisando em favo de mel. Levanta a mão numa coisa assim, sem... Tem hora que eu vejo coisas aqui que Deus fala que é profundo, mas não há alegria. Daniel, quando o rei teve o sonho da estátua, o rei teve a visão da estátua, que eu acabei de mencionar, o rei mandou chamar os sábios da Babilônia, e ninguém soube a interpretação, porque na verdade o rei não queria nem interpretação, ele queria que eles contassem o sonho, e depois a interpretação. O nosso Deus faz isso. O nosso Deus, aí os sábios vão dizer assim, ninguém faz isso a não ser Deus. Vai falar o que você sonhou. Como é que vai saber o que você sonhou? Quer ver aqui? Isso aconteceu só aqui? Não. Quem aqui que Deus já revelou um sonho que você sonhou? Um pensamento. É o único que faz isso, é o Senhor. Que revela o que você sonhou. Explica para você. E aí eles não conseguiam interpretar, não entendeu nada da revelação, ninguém sabia o que significava o sonho. Daniel disse assim, vou dizer uma coisa, agora vem aqui o mistério aqui, Quem está entendendo a palavra? Tem coisa que você não vai ter a revelação na hora, mas aquilo que você não tem a revelação na hora, você ora e pede a Deus, e Ele manifesta depois para você, e revela para você o oculto. Daniel diz assim, o que está acontecendo que vocês estão querendo acabar com nós aí, matar todos os sábios, acabar com todo mundo aí? Você não está sabendo não? O rei teve um sonho, o rei não quer contar o sonho para ninguém, e o rei vai matar todo mundo. Ele falou, não, fala para o rei que tem um cativo aqui de Judá aqui. Em outras palavras, tem um tiçãozinho aqui, tem um servo do Senhor aqui. Fala para ele que me dá um tempo aí. Não mata agora não, dá um tempinho aí. E aí imagine quantos cativos que tinha lá. Mas a confiança de Daniel era só 3. Qual era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele chegou assim, Sadraque, me ajuda em oração. Eu estou com uma guerra aí, rapaz, e o rei quer matar nós todo mundo aí. Eu preciso saber a revelação.
Vamos lá, Abidnego, vamos lá, Mesaque? Nós vamos orar então, vamos te ajudar em oração. Aquilo que você não entendeu lendo a Bíblia, ora que Deus te revela. Está acontecendo alguma coisa na tua vida, ora que Deus te revela. Ei, mas cadê aqueles grandes, cadê aqueles irmãos, pastor Zé Carlos, que sonhava pregando um texto bíblico? Já aconteceu isso comigo, irmão, mas eu creio que aconteceu com mais de vocês. Quer ver? Um texto que você não sabe a interpretação, que você não saberia pregar, e você sonhar pregando aquele texto. Aí você acorda e diz assim: meu Deus, você já quer acordar pegando a Bíblia, e você diz assim: é esse texto aqui, eu estou entendendo ele. É isso que eu estava pregando. E aí você ir para a igreja à noite e pregar aquilo que Deus te revelou em casa. Cara, só quem já viveu essas coisas. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu me lembro que um dia eu estava em casa e estava preparando para ir para a igreja. Estou me arrumando, colocando o paletó, a roupa, me arrumando. Aí o Senhor falou muito claro, falou: hoje eu vou mandar na igreja um cidadão que ele está com uma arma para tirar a vida da esposa. Eu vou mandar hoje na igreja. Isso lá em Vitória, pastor Osmar. Eu estava dirigindo a igreja do Jabu, e aí falei: Senhor, e agora? Olhei para minha esposa e falei assim: irmã Adna, o Senhor está me dizendo que hoje nós vamos ter um culto com muitas pessoas oprimidas na igreja. Nós vamos ter um culto hoje com muitas pessoas oprimidas no culto hoje. Aí, irmão, abriu o culto e de repente passou para mim pregar. Aleluia. É tão gostoso quando Deus está na direção de tudo. Quando Deus está na direção do culto, do trabalho. Deus está na direção do obreiro. O homem some e ele faz. Ele começa a dirigir o trabalho. O Senhor começa a dirigir para você. Alguém fala: mas fulano é tão bom pastor. Você fala: não sou nada. Quem dirige é ele. Quem comanda é ele. Quando eu peguei o altarzinho para pregar, eu olhei para o lado dos irmãos assim, que eu não prego de olho fechado. Cada um. Tem irmãos que travam o olho e pode cair um terremoto que ele não vê. Porque já viu gente pregando assim. Ele fecha o olho e é uma metralhadora. Ele fecha o olho que pode cair um ladrão, entra, rouba todo mundo, e quando ele abriu o olho não tem ninguém na igreja. E ele não viu. Eu nunca preguei de olho fechado. Nada contra os irmãos que façam isso, pelo amor de Deus. É que eu não consigo mesmo. Aí quando eu subi no altar, que eu cumprimentei os irmãos com a paz do Senhor, eu olhei. Quando eu olhei, tinha um senhor branco, cabelo prateado, bem vermelho, assim, sentado no canto assim. Quando eu olhei para aquilo, eu nunca tinha estado na igreja. O Senhor falou: o homem que eu te falei está aí. Aí o homem que eu te falei está aí na igreja. Eu falei: amém, Senhor. Aí o Senhor falou assim: prega sobre perdão. A gente quer pregar o que a gente quer, acho que a gente acha bonito, que a gente acha interessante. Prega sobre perdão. Aí eu peguei sobre perdão. Terminei de pregar, o Senhor revelou a pessoa que queria matar, que o Senhor tinha me revelado em casa. Eu falei: cadê você que está com um revólver para matar alguém? E você acha que você tem o direito de matar? Você não tem direito de matar. O direito do Senhor é perdoar. Aquele moço levantou chorando e falou: mas pastor, aquela mulher me traiu. Ele já veio argumentando. Aquela mulher me traiu, eu vim aqui, eu queria matar, mas quando eu passei na frente da igreja, uma voz falou comigo que entrasse aqui dentro. Ela foi embora com o meu sócio da empresa e eu estou com um revólver para matar os dois. E ele chorando, eu falei: e agora, o que o senhor vai fazer? Agora eu vou perdoar eles. Então as revelações de Deus, ela vem para quem busca o Senhor. Eu estou dizendo que é tempo de nós buscar mais o Senhor. A lamparina está se apagando. A lâmpada está se apagando. Aonde estão os irmãos que pregam e dizem assim: assim me diz o Senhor?
como o nosso pastor, quantas vezes o pastor pregando aqui, ele olhar para a esposa e dizer assim: ô Graça, eu estou saindo, eu vou na visita em tal lugar, tal leito, assim, assim no hospital, porque o Senhor está me mandando ir lá. Todos nós que viemos de um tempo mais antigo vivemos isso. Mas os irmãos estão morrendo dessas experiências, estão morrendo dessas confianças em Deus, está morrendo essa esperança, está morrendo a fé viva. Um homem que acorda e Deus mostrou para ele um sonho, ele já sabe o que vai acontecer. Deus falou com ele no sonho, ele já sabe. Hoje o homem é tão vazio de Deus que quando ele acorda e tem um sonho, aí já começa a ligar para todo mundo. Pastor Osmar, o que significa esse sonho? Pastor Jefferson, o que significa esse sonho? Irmão, se você tivesse como ligar para José do Egito, talvez eu te ajudava. Mas eu não sou José do Egito. Eu estou lutando para interpretar mal os meus. Se você não entendeu o sonho, irmão, ora a Deus. Não fica pedindo o outro. Não fica ligando para o outro, dizendo assim: o que significa o sonho? Ora a Deus, e o mesmo Deus vai te revelar depois o sonho que você não entendeu. Já aconteceu isso com alguém também? Você tem um sonho e não entende? Às vezes eu sou meio abusado, tenho um sonho à noite, e quando eu acordei, estou meio indeciso: Senhor, esse sonho é do Senhor ou não é? Eu vou levantar aqui, eu vou orar e vou deitar de novo. Se for do Senhor, eu quero uma prova, me dá o mesmo sonho mais uma vez. Aleluia. Daniel tinha essa convicção: me dá um tempinho, porque o Deus que eu sirvo vai revelar o mistério. Daniel ora a Deus, aleluia. Quer ver? E Daniel ora a Deus, vai dizer assim, ó. Verso de número 27, capítulo 2. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Aí começa a contar: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, me fez saber o que há de ser. Verso 30. A mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então não é para quem tem o dom de Deus se exaltar. Daniel está dizendo bem claro: não é porque eu sou melhor, é porque Deus é bom e Ele vai usar alguém. É porque Deus é grande e Ele vai usar aquele que tem coragem. Primeira coisa, para ser usado nos dons de Deus, tem que ter coragem. Tem gente que vai morrer pedindo os dons de Deus e não vai ter. Para que vai ter? Não tem coragem. Deus vai falar assim: para que eu vou dar dom para você, rapaz? Você não tem coragem de usar, não? Você não tem coragem de levantar a cabeça e dizer assim: assim diz o Senhor, vem aqui à frente, Deus vai te curar. Você não tem coragem de dizer isso? É mais ou menos: alguém vai ter uma arma de fogo, mas para quê? A onça vai vir em cima dele, está com a arma na mão, e vai tremer, vai se borrar todo, mas não vai ter força para puxar o gatilho para matar a onça. É medroso, não serve. Medroso e covarde volta. Deus está dizendo assim, é um Daniel. A um Daniel eu vou revelar, porque Daniel vai glorificar o meu nome diante do rei, vai glorificar o meu nome diante da igreja, não vai usurpar da minha glória, vai dizer que ele não é nada, que quem é grande sou eu, que revelo, que curo, que salvo e que liberto e que batizo com o Espírito Santo. Porque tem outros que têm coragem, mas ele usa os dons de Deus para se projetar, para se gloriar, para fazer marketing pessoal. Irmão, vou dizer para vocês uma coisa. Posso dizer para vocês uma coisa? Nós estamos aqui pregando, irmão, nós somos uma pessoa, quem ora pelos dons aqui? Cadê os irmãos que oram pelos dons? Tem alguém aí? Nós estamos aqui, nós somos ceguinhos de tudo.
Se Deus, por misericórdia, não quiser revelar, nós terminamos o culto aqui, como eu já terminei muitas vezes, e disse: não tem nada para passar. Muitas vezes, porque a gente não sabe nada. Eu andava com o pastor Fidelis, e eu gostava demais de ver a forma como Deus usa o pastor Fidelis. Aquela simplicidade, mas revelações assim profundas. E eu, ajudando ele ali em Belo Horizonte, em Montes Claros, eu ficava encantado. Ele passava uma revelação, poucos dias depois, acontecendo. Deus vai recolher uma rosa do jardim. Podia contar nos dias. Aí nós viajando um dia, eu me lembro que eu estava com ele, eu buscando os dons de Deus. Eu disse: pastor, me fala uma coisa, como é que... Porque a gente tinha intimidade para conversar com ele, né? Só nós dois no carro. Eu disse assim: eu jovem de tudo, neófito: pastor, como é que é a questão dos dons? Como é que Deus revela para o senhor? Como é que é isso? Ele falou: pastor Jefferson, é como um livro. Eu estou aqui com você, o livro está fechado. Quando eu estou diante da igreja, que é para Deus falar alguma coisa, o livro abre. E Deus começa a falar. E Deus começa a mostrar os segredos. E falou assim: e quando a gente fala amém, o livro fecha. Aquilo entrou no meu coração. E eu creio nesse Deus de Daniel, que revela os mistérios. Porque está revelado aqui a palavra. O rei teve um sonho, agora eu sintetizo a mensagem. O rei teve um sonho e Daniel teve a visão. Qual era a visão que o rei teve? Olha aí. Olha aqui, vamos ler comigo. Olha a visão que o rei teve. 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Ele vê uma grande estátua, e essa estátua simbolizava todo o poderio dos reinos da terra. Nessa estátua está exemplificado os reinos da terra, na figura do homem, de um poderoso homem, com alguns minerais no corpo desse homem, representando todo o poder dos homens. A começar, a cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E ele estava vendo isso como uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Aí Daniel contou a visão. Se não bastasse contar a visão, que já era algo grandioso demais, Daniel ter a revelação da visão, Daniel agora tem a interpretação do que significa a visão. Aí que dá um mistério para mim. Porque você tem só uma visão: ó rei, eu vi que o senhor sonhou com uma estátua. E aí? O que significa essa estátua? Aí Daniel vai dizer assim, a partir do 37. Tu, ó rei, és rei de reis. Por que rei de reis? Nabucodonosor era imperador, rei de reis. Ele dominava sobre vários reis e províncias. Ele era um dominador. Era o grande império babilônico, que tinha destruído o império assírio e transformou no magnífico império babilônico. Está dizendo: tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, força e a glória. Daniel já está pregando para o homem, dizendo assim: o Senhor é rei, o Senhor manda, mas quem entregou na tua mão o poder foi o meu Deus, que manda em tudo e em todos. Foi o meu Deus que entregou nas tuas mãos. Então, quem conhece a palavra já entende. Você não olha para Putin, você não olha para Barack Obama, você não olha para sei lá de quem for aí, dos presidentes aí, dos grandes presidentes das grandes nações, como alguma coisa. Você entende que quem manda é o Senhor. Independente. Aí vai dizer assim o 38: e aonde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu. Ele reinava sobre tudo, que reinasse sobre tudo. Tu és a cabeça de ouro. Aí está a interpretação. Quando ele fala assim: tu és a cabeça de ouro, é como Daniel está interpretando toda a visão.
visão. Daniel está dizendo assim, ó, essa imagem representa os poderes da terra, desde a Babilônia até agora. Aqui está a revelação, desde o Império Babilônico, que é a cabeça de ouro, até agora, nos pés, onde nós estamos agora no final. Nós estamos agora no final da colheita. Sabe quando você colhe tudo, tem que colher, e fica só os rabiscos? Aí tem gente que não entende. Na minha época eu batizava 1000. Claro, meu irmão, você estava na época do grosso. Você estava na época da colheita. Você colhia mesmo, você tinha para encher caminhão. Ah, o pastor orava, caía 50 de uma vez. Claro, estava na época da colheita. Hoje nós estamos nos rabiscos. Quando você acha uma frutinha madura no meio daquela planta, você diz, glória a Deus, achei uma, ó, ganhei uma alma. É o rabisco, é o final. Nós estamos nos pés. Estamos no final da colheita. Você já entendeu? Quando você colhe o milho, aí você volta para trás da roça e você acha mais uma espiga, outra, para fazer um assado. Olha, achei mais uma aqui, quase nada. Colheu a laranja do pomar todinha, já passou a máquina passou colhendo tudo. Aí passa alguém para trás conferindo, acha 2 ali, 3 ali, e ele vai colhendo, vai fazendo o restolho. Nós estamos no restinho aqui. Tu és a cabeça de ouro, Nabucodonosor. Aí vai dizer assim, ó, então a cabeça de ouro da imagem representa o Império Babilônico. Depois vem peitos e braço. Peito e braço. Aí Daniel vai dizer assim, são um rei que vai vir já dividido. O peito e braço já fala do império o quê? Império o quê? Qual foi o império que derrotou o Império Babilônico? Medo persa. Então o peito aqui, os braços, representando o Império Medo-Persa. Ó, já caiu. Já não tem mais cabeça o trono. A estátua já perdeu a cabeça. Já está no peito. Representando o Império Medo-Persa. Aí depois vai vir o ventre e as coxas. Porque o Império Medo-Persa vai cair e vai surgir o Império Grego. O Império Grego surgiu. E foi um império terrível, que preparou tudo. O Império Grego, ele tinha um intuito de helenizar, transformar a cultura, porque os outros impérios, eles não tinham essa função de querer mudar a cultura das demais nações. Mas o Império Grego, ele queria helenizar, ele queria transformar todo mundo na cultura grega. Ele queria que fosse a língua oficial. Foi, de certa forma, uma preparação para a vinda do Messias. Então aí já está aqui, ó, o ventre e as coxas representando o Império Grego. É Deus mostrando que as coisas vão caindo, ó, vão descendo. Ó, cabeça de ouro do Império Babilônico, peito, medo persa, o ventre e as coxas da estátua representando o Império Grego. Aí depois vem as pernas de ferro. Pelo amor de Deus. Aí já está tudo preparado para a vinda do Senhor. Aí já é o quê? O que vem depois? O Império Romano. O Império Romano foi terrível, é o ferro. E Daniel vai explicar isso aqui com detalhes, né? Essas pernas de ferro representam o Império Romano, a força de Roma. Está entendendo como é que Deus está revelando coisas futuras? Coisas tremendas. Daniel vai ter visões dos fins dos tempos. Aquele que busca Deus, Deus fala com ele. Coisas grandes demais. Paulo vai dizer que teve as revelações que Deus deu para ele, que era tão grande que ele não devia nem contar para os homens, que os homens não iam entender. Tinha que selar aquele negócio, de tão profundo que era. Aí depois ele viu a estátua ia descendo, depois das pernas de ferro, tinha uma parte dos pés e dos dedos que eram o quê? Ferro misturado com barro. Tinha alguma coisa de força, que era o ferro, mas tinha uma fraqueza. O que significa isso aí? Sabe quando o Império Romano foi desmiuçado, foi quebrado o Império Romano, o Senhor acabou com a glória de Roma? Vocês não têm noção do que era o Império Romano, irmão. Alguém estuda um pouquinho sobre o Império Romano, as comidas, as orgias sexuais, os banquetes de Roma, os grandes homens de Roma comiam tanto, os banquetes, a culinária era tão aguçada,
Os loucos dos imperadores se sentiam deuses. Eles comiam tanto, depois tinha um lugar para eles ir lá, enfiavam o dedo na garganta, botavam para fora e voltava a comer de novo, porque eles gostavam de glamour, de glória. Mas ele foi quebrado e virou agora o barro e o ferro, apontando para nada mais, nada menos, irmão. Isso aqui, não é que está claro para nós que é o quê? A União Europeia, querendo ou não, o reino, o Império Romano transformou em quê? Na União Europeia, nos países da Europa que estão ali, querendo ou não, é o centro do poder, é os pés de barro. Por que não dá liga? Assim como o barro não dá liga com o ferro, está lá. De repente está tudo bem, está lá. De repente está um querendo sair da União Europeia, está um querendo sair da zona do euro. De repente está tudo bem, de repente surge uma briga lá na Rússia, e a Rússia não quer mandar mais gás para eles, e eles não têm paz aqui embaixo, não consegue mais, porque se desse liga, o império desse liga, o barro com o ferro desse liga, levantaria a estátua de novo, mas essa estátua nunca mais vai levantar. Eu tenho para mim, isso aqui é para mim, que nunca mais essa estátua, um grande homem levantará, dominando sobre tudo. Sabe por quê? Porque uma pedrinha foi cortada sem auxílio de mãos de homens. Arabassúbia. A pedrinha, quando foi cortada sem auxílio de mão de homem, está dizendo assim: essa pedrinha cortada sem auxílio de mão de homem é Cristo, é o nosso Cristo, que veio do ventre de Maria, mas sem nenhuma presença de semente do homem. Ele foi gerado pelo Espírito, a sombra do Espírito cobriu ele. É por isso que não teve auxílio de homem. E essa pedrinha acabou com a estátua. Irmão, olha para cá. Não tem governante que você olha que eles gostam de Jesus. Você olha para esses governantes aí, eles gostam de axé. A começar do nosso governo aqui. Eles gostam de axé. Eles gostam de macumba. Eles não gostam de Cristo, porque a pedrinha derrubou os homens, derrubou a glória. Pergunta se qualquer governo gosta. Nenhum governo gosta de Cristo. Pode até usar para fazer política, pode até usar para pedir voto, mas gostar de Cristo ninguém gosta, porque Cristo é o nosso Senhor. Nós somos dominados por Jesus Cristo. Essa pedrinha, ela dominou, irmão. Os impérios caíram e surgiu um grande reino. Um grande reino. Quando o Senhor olha do céu para a terra, Ele não vê a plena placa da igreja de Jesus Cristo, a igreja fulana de tal, beltrana das quantas. Ele não vê, Ele vê o reino de Deus na terra. Ele vê o reino de Deus. E essa pedra torna um monte, uma montanha. É a igreja, essa montanha de Deus, essa montanha firme, sólida. Alabassurimicalabaia. Você vê as organizações, o Hamas, você vê a Al-Qaeda, e você vê algumas organizações que lutam para organizar e combater grandes guerras, mas já já elas desaparecem, já já elas somem, mas o reino de Cristo permanece para sempre. O reino de Cristo prevalece, e nós estamos diante do Senhor dos Senhores. A terra está cheia da tua glória, viu Isaías? Toda a terra está cheia da tua glória. E se alguém crê, sente a presença dele aqui, porque a terra está cheia da glória de Deus. Eu conversava com o pastor Zé Carlos esse dia, o pastor Zé Carlos viajando lá em Sinop, na carreta dirigindo, de repente Deus deu para ele uma mensagem. A carreta estava cheia da glória de Deus. Às vezes você está na sua casa aqui, já teve assim, lavando roupa, de repente parece que eu vejo, né, irmã Silvanira? Lavando roupa, esfregando, fazendo a obra de Deus. De repente começa a cantar, a língua enrola e começa a falar mistério, dando glória a Deus. Né, irmã Silvia? Irmã Silvia está lá fazendo as coisas, cuidando da casa, de repente, o jeito da irmã Silvia é diferente. Tem umas que dão glória a Deus alto, umas pula, a irmã Silvia já imagina a lágrima descendo. Descendo aquela lágrima quente dos olhos.
A pedrinha chegou lá na casa dela. A pedrinha chegou na sua casa. A pedrinha chegou entre nós aqui. Nós não somos dominados. Não somos servos da Babilônia, não somos servos do Império Medo-Persa, não dependemos do Império Grego, Otomano, não dependemos de nenhum governante. Somos governados pela palavra, somos guiados pela palavra, dirigidos pela palavra do Senhor. Não é tremenda essa palavra, evangelista? Nós somos dominados pelo Senhor. Todos os reinos aniquilaram. Ah, mas o Partido Comunista Chinês é muito grande. É nada. Grande é o meu Jesus. O Parlamento Britânico é muito forte. É nada. Forte é o meu Jesus. Os Estados Unidos tem muita arma bélica. Poderoso é o meu Senhor. Alabassúria. Mas a Rússia é muito poderosa. É nada. É nada. Poderoso é o Senhor que está entre nós. Ele põe reis e estabelece reis. Ele levanta pastores e tira pastores. Ele levanta pregadores e arranca do altar. Ele batiza com o Espírito Santo e levanta um povo forte para servi-lo. Alabassuri me calabaia. E se a igreja servir esse Deus, não teme ninguém. Eu tenho medo porque vai entrar outro governo. Não tenha medo. Daniel, quando soube do edito, do decreto do rei, como ele vivia, ele continuava a viver. Quem é de Deus, ele serve a Deus no governo de Juscelino Kubitschek, ele serve a Deus no governo de Dilma, serve a Deus no governo de Bolsonaro, governo de Lula, governo de Ciclano, Beltrano. Sabe por quê? Não dá nem para falar o nome desses homens, né? Desculpa até citar, porque atrapalha, fala até mal para a gente. Até estraga-se o ambiente, não é verdade? Nós não dependemos desses homens, somos servos de Deus. Daniel entra para orar, sabendo que o decreto está assinado e janela está aberta. Sabe por quê? Porque ele não temia. Ele sabia que a sentença era a cova dos leões, mas ele diz assim: esses gatinhos aí não é nada perto do leão da tribo de Judá. Esses gatinhos aí não são nada perto do meu Senhor. Esses gatinhos aí não valem de nada. Eu imagino, irmão, porque leão é assim. O leão ele é um animal que ele comanda. E tem os seus, eles são territoriais, eles comandam. Tem um leão que ele comanda, que o outro, quando vê ele, embora seja macho também, murcha, porque tem aquele que comanda. Alguém fala que Daniel fez travesseiro. Que travesseiro de leão, rapaz? Quando Daniel desceu lá, o mesmo quarto homem da fornalha que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, eu imagino ele na cova, na forma do leão da tribo de Judá. Os gatinhos colheu tudo no cantinho, e perto de Daniel estava o verdadeiro leão, o grande Deus, o maravilhoso. Alabassuri me calabaia. Vamos servir esse Deus, irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. O Deus que revela, o Deus que mostra, e que mostra que todos os reinos. Esse é o irmão. Quando alguém fica falando de política com você, querendo te mexer com política, política é isso aqui, ó, poeira, ó. Então foi juntamente, capítulo 2, 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana, poeira, dazeira de estio, que o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu a terra. A política sumiu, Herodes sumiu. Herodes o grandão fala com Jesus, que não sei o que tem, fala com aquela raposa que eu prego hoje, prega amanhã, expulsa o demônio, e quem é ele para me parar? Virou poeira para Jesus. Política para Jesus é lixo. Nós temos o general, nós temos o Senhor. Então crente não vive envolvido com esse negócio. Crente mergulha na palavra e tem o Senhor dos senhores do seu lado, que o governa. Eu nunca coloquei em rede social em quem eu vou votar, nunca coloquei em Facebook nada em quem eu vou votar. Só quem sabe quem eu vou lá escolher no dia é minha família.
minha esposa e as filhas que estão do meu lado. Irmão de igreja nenhum sabe em que eu votei, de que eu deixei de votar. Esse ano nem votei porque eu estava aqui pregando aqui para vocês, eu justifiquei. Mas quando eu estou na minha cidade, eu vou lá e voto. Em quem eu senti lá na hora, eu vou lá e digito e acabou. Às vezes eu penso a eleição toda, eu vou votar nesse. Chega na hora, mudo e voto no outro. E não quero nem saber. E não tem que fazer política. Meu negócio é pregar o evangelho. Eu não tenho que chamar ninguém para votar ninguém. Não sou cabo eleitoral de ninguém. O meu candidato já está eleito. E o nome dele é Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Então bate palma e dá glória para Jesus.